Como vocês viram, tem uma reunião hoje prevista às 2h30 da tarde na sede do Partido Liberal aqui em Brasília, convocada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, diante desse impasse entre os filhos e a ex-primeira-dama. Eu apurei que Valdemar pretende alertar. A palavra que eu ouvi foi um pouco mais dura, enquadrar. Mas ele vai levar esse recado à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, talvez de forma menos contundente, depois do pedido de desculpas do Flávio, mas ainda dando o recado de que as manifestações sobre eleições e decisões do partido devem necessariamente passar por ele e serem avisadas pelo senador Flávio Bolsonaro. O filho mais velho de Bolsonaro se auto-intitulou porta-voz do ex-presidente na última reunião do PL, o que teria causado um mal-estar inicial com a ex-primeira-dama, segundo interlocutores. Por outro lado, os filhos de Bolsonaro acusaram nos bastidores Michele de ser inconveniente. Ela fez uma brincadeira com a situação do ex-presidente diante dos correligionários, teria se referido a um apelido íntimo de Jair Bolsonaro, Galo, porque segundo ali os amigos de Bolsonaro, ele gosta muito de comer milho, isso teria sido revelado diante do público. Num outro momento, disse que o ex-presidente se provaria imbrochável, algo que o próprio Bolsonaro costumava dizer para demonstrar, disposição aos seus eleitores. Para aliados de Bolsonaro, apesar desse desconforto com as brincadeiras, o clima entre a Michele e os filhos já estava ruim desde antes, diante do que consideram uma disputa sobre o espólio político do ex-presidente. Lembrando que a gente começou a ouvir com mais frequência que Michele seria um nome para a vice de Tarcísio de Freitas, até mesmo entre os bolsonaristas, o entorno do ex-presidente. Nessa terça-feira, a ex-primeira-dama deve se reunir na sede do PL com o presidente do partido, o senador Flávio Bolsonaro, e o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante. Também estará presente o líder do PL no Senado, Rogério Marinho. A gente já sabia que isso ia acontecer. A gente falava com lideranças do PL, com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e ele apontava o seguinte: o problema é que sem Bolsonaro você não tem aquele que vai dar o voto de Minerva para falar em todas as decisões. E você tem várias áreas do PL, isso é natural, vários partidos, o PT também discorda de muita coisa, mas para dentro, não para fora. E me contaram uma história o seguinte, que já tem gente dizendo que conversou com o Bolsonaro lá atrás, antes dele ser preso, e que Bolsonaro disse uma coisa sobre candidatura. E aí que depois, se alguém conversou com ele, está errado. O que valeu é o que o Bolsonaro disse lá atrás. Então o PL vai ter muito problema, principalmente na chapa para o Senado Federal. É o exemplo aqui de Brasília. O que acontece aqui em Brasília? Michele Bolsonaro é candidata ao Senado Federal. Aí o PL apoiou o nome da Bia Kicis. E a Michele apoia, amiga da Michele. que é amiga da Michele. E a Bia Kicis diz, na última conversa que eu tive com o Bolsonaro... Estava certo. Estava certo. Só que tem uma ala do PL que fala, mas tem que apoiar o Ibanez Rocha. E aí fica o disse-me-disse. O que Bolsonaro decidiu por último? Apoiar a Bia Kicis ou apoiar o Ibanez Rocha? Vai ser uma confusão no PL. Valdemar Costa Neto está muito preocupado, porque ele realmente acha que vai ter um monte de gente dizendo que ouviu de Bolsonaro coisas que ele não disse e não tem o Bolsonaro para desmentir. Isso demonstra, a gente ouve ali muito, de deputados, senadores, que não existe uma organização como se imagina da direita. Falamos muito de como a esquerda costuma bater cabeça, cada um falando uma coisa. Ali no governo, no Palácio do Planalto, andou um período muito desalinhado. Mas aí tem gente no PL que diz, vocês imaginam que a coisa é coordenada? Não tem coordenação. Exemplo disso é o que a gente está vendo agora, porque ficou decidido logo na saída ali da prisão que o Flávio Bolsonaro encabeçaria essa frente, seria o porta-voz, isso teria sido discutido internamente com Jair Bolsonaro. Bastaram alguns dias para isso se desfazer, até mesmo aos outros filhos de Jair Bolsonaro, isso foi repassado na reunião. Carlos Bolsonaro, Eduardo, sobretudo, porque havia muito incômodo com as entrevistas, com as falas de Eduardo não combinadas com os outros filhos, nem com o pai. Então, isso foi repassado ali entre eles, naquela reunião do PL, e não durou quase nada, né? A gente está vendo que já começaram a se desentender, porque Michele Bolsonaro, como mulher também de Bolsonaro,
pré-candidata, ela que tem feito, justiça seja feita, esse périplo no país já há algum tempo, se colocando para fazer o nome de Bolsonaro ainda, empoderar o nome do ex-marido, se sente no direito também, como ela disse, de ter a opinião dela. Hoje, na reunião, a gente vai aguardar o que vai acontecer, porque, apesar dos pedidos de desculpa, o que a gente tem ouvido é que essa disputa pelo capital político de Bolsonaro é o que está em jogo. Não à toa, é uma briga que coloca em lados opostos os filhos e a ex-primeira-dama, ainda diante de uma indecisão sobre o cenário presidencial. Lembrando que Flávio Bolsonaro, na última conversa antes da prisão, a gente trouxe essa informação, alertou seu pai, Jair Bolsonaro, de que era preciso pensar no cenário nacional, porque isso teria influência sobre os palanques estaduais. E Jair Bolsonaro tem dado sinais de que ele não vai decidir agora, só em fevereiro. E aí depois a Michele Bolsonaro também, na mesma reunião do PL, falou que não é hora de conversar sobre 2026, já demonstrando essa contradição com o que os filhos esperam dessa condução do processo eleitoral.